Eu venho aqui mostrar-vos o artigo que eu fiz, juntamente com o professor Dr. Orlando Lima Rua, para a International Conference of Applied Business and Management. O título é As boas práticas de sistema de recompensas em unidades hoteleiras. A estrutura terá como foco o ponto 1, o objetivo, o ponto 2, a revisão da literatura, o ponto 3, a metodologia de investigação, o ponto 4, os resultados, o ponto 5, as conclusões e o ponto 6, as limitações e linhas futuras de investigação. Começando então pelo objetivo principal do artigo, consistia na apresentação ou no estudo das boas práticas de sistemas de recompensas nas unidades hoteleiras da região norte de Portugal. Porquê este tema? Consideramos nós um tema importante, já que o turismo cresce a grande escala já há algum tempo. Sabemos, por exemplo, que em 2015 cresceu perto dos 15%, acima dos 15%, e que é importante para o produto interno bruto nacional, para as exportações e também para reduzir o número de desempregados. Segundo Pires de Lima, ex-ministro da Economia, dos 100 mil postos de trabalho criados em 2014, 30 mil foram no setor do turismo. Quanto à revisão da literatura, as práticas de recursos humanos foi o nosso foco principal, onde utilizamos, consideram vários autores, e nós também, que as práticas de recursos humanos são fundamentais para o seu gestor de recursos humanos. Quando falamos em práticas, falamos em recrutamento e seleção, falamos em avaliação de desempenho, em planos de acolhimento e integração, em planos de carreira e também em sistemas de recompensas, entre outros. Os sistemas de recompensas dizem-nos também diversos autores que é uma forma de recompensar a performance, a criação de valor, quer individual, quer coletiva, dos colaboradores. Alinha também o bom desempenho com o sistema de recompensas, deve ser importantíssimo. E aqui deixem-me focar-nos um guru da gestão, que é Jaco Welch, que nos dizia que deve-se recompensar os excelentes colaboradores, tanto na alma como na carteira. E leva-nos então aqui a recompensas intrínsecas e recompensas extrínsecas. Falamos em recompensas intrínsecas não materiais, onde existe um reconhecimento ao colaborador pela sua boa performance e que poderá desenvolver ou desenvolver-se profissionalmente numa determinada organização. E depois também extrínsecas, falamos de recompensas materiais. Aqui foca-se, por exemplo, no benefício que é a viatura para uso total, e focamos também o mais importante de trabalho para alguns colaboradores, que é a sua remuneração. Deve também ser, o sistema de recompensas deve ser justo e equitativo, tanto internamente como externamente. Devem ser definidas políticas claras e concretas para não criar dúvidas a todos os intervenientes, e também oferecer condições de realização e de desenvolvimento. Voltamos aqui ao plano de carreiras, as pessoas terem hipótese de se desenvolverem quer pessoalmente, quer organizacionalmente. Entrando no estudo empírico em si, no trabalho de campo, nós utilizamos um método quantitativo, com um processo dedutivo. Passamos de premissas existentes na teoria para dados novos, ou encontrar dados novos para as empresas, e utilizamos como instrumento de medida o inquérito por questionário. Este inquérito foi realizado por Keringer, Frame e Milliman em 2002 e eles definiram como as boas práticas na gestão internacional dos recursos humanos. E foi esse questionário que nós utilizamos. Nós adaptamos o questionário à sociedade,
à região e à cultura, conforme o pretendido pelos seus autores. Transcrevemos numa primeira fase para português, apresentamos a 5 especialistas na gestão de recursos humanos, colegas meus de faculdade, e em que chegamos aqui a um consenso sobre os itens mais dúbios, onde tínhamos mais dúvidas, para colocar de forma clara, para ter uma boa percepção aos seus gestores, porque este questionário foi feito aos gestores das unidades hoteleiras da região norte. Utilizamos também, quanto à sua forma, uma escala de Likert de 5 pontos. Dividimos por setores, onde a apresentação de dados mais gerais, como por exemplo a idade, o tipo de empresa, os fatores críticos de sucesso que os seus gestores consideram como fatores críticos de sucesso, para entrarmos depois no nosso foco de estudo, as práticas de recursos humanos e principalmente o sistema de recompensas. A população, o nosso universo era então as unidades hoteleiras do norte de Portugal, a dimensão eram 459 estabelecimentos, segundo fontes de turismo de Portugal, isto em 2014, porque entretanto, já abriram mais unidades hoteleiras. A dimensão da amostra inicial eram 502 contatos e foi-nos fornecido pelo Turismo do Porto e Norte de Portugal. A amostra rejeitada foram 85 contatos, ficamos então com uma amostra total de 417 e-mails. As respostas válidas foram 52 questionários preenchidos, que nos deu uma taxa de 11,33%, e o período de recolha de dados foi de 13 de maio a 17 de junho de 2015. Falamos aproximadamente de um mês e uma semana. Quanto aos dados obtidos, os resultados que nós identificamos, mais gerais, por exemplo, aqui eu coloquei a idade, sabemos que os gestores têm média idade entre 30 e 49 anos, falamos aqui de 65,4%. Falamos também a nível de colaboradores, sabemos que, não fugindo à média nacional do tecido empresarial português, falamos essencialmente de 94,2% das empresas serem PMEs. Aqui represento como empresas com entre 1 e 250 colaboradores. Numa análise mais importante para o estudo, utilizamos o SPSS Statistics, a versão 2021, e onde apresentamos aqui a média e o desvio do padrão do sistema de recompensas. Nós queríamos chegar às boas práticas, pretendíamos chegar às boas práticas. Estudamos as práticas que os gestores utilizam e o que é que eles gostariam de implementar. E chegamos a estas conclusões. Nós pretendemos valores acima da média. Nós sabemos na média aritmética que eram 2,5, já poderíamos considerar práticas aceitáveis, mas nós quisemos as boas práticas. Para isso, nós fomos mais além e utilizamos os 3, o valor, um pré-requisito como 3 para a variável ser aceita. E como tal, nós, por exemplo, quanto às boas práticas, nós anulamos aqui uma variável. Quanto às conclusões, os gestores acreditam que utilizam sistemas de recompensa eficazes e que ajuda a ter os colaboradores também satisfeitos e que lhes permite ter uma boa eficácia organizacional, mas também sentem a necessidade de utilizar boas práticas ou no futuro de implementar boas práticas. E quanto a essas boas práticas, por exemplo, o sistema de recompensas ser mais direcionado para o desempenho. Tenho a minha noção. Quem cria mais valor tem que ser mais recompensado. A remuneração depende igualmente de objetivos os individuais e os coletivos. Aqui fazer uma equipa coesa e forte para se diferenciar das suas concorrentes. Um sistema de recompensas de longo prazo e não só de curto prazo, não só do amanhã, do próximo mês, não. De longo prazo. Saber que dentro da organização pode ter hipótese de crescer tanto pessoalmente como financeiramente e desenvolver-se a si e à organização. Introduzir recompensas não materiais, igualmente. E depois, a meritocracia. É muito importante os gestores terem esta noção, porque é necessário dar mérito a quem tem mérito. E os colaboradores gostam de se sentir identificados ou
diferenciados pelo seu meio. Quanto às limitações e linhas futuras, as limitações das respostas obtidas, a dimensão do questionário, um questionário com alguma dimensão. A amostra de natureza não probabilística e de conveniência, por ser mais barato, mais próximo e mais rápida de obter. Foi principalmente esse o nosso foco. E depois também linhas futuras de investigação, alinhar o estudo a toda a área geográfica nacional e desenvolver o estudo igualmente para outros setores de atividade. É esta a apresentação. Obrigado e até à próxima.